104,1. Notícia, informação e prestação de serviço para você. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Mirante News FM Bruno Costa, coordenador pedagógico do UPA-1 o Alex Viegas, que é professor de biologia, e o Edivan Félix, que é professor de matemática. A gente vai abordar a partir de agora e até o fim do programa esse segundo dia do Enem, que vai ser realizado nesse domingo, dia 16, e também, né, trazer aí as projeções, o que esperar para essa prova. Antes, deixa eu conversar aqui com o Bruno, né? Bruno, boa tarde, seja bem-vindo novamente. A gente conversou na semana passada, né, falando sobre o primeiro dia de provas do Enem e como é que foi a avaliação, né, depois do retorno à sala de aula lá no UPA-1, como é que foi também o diálogo com os alunos e as expectativas, né, para essa segunda etapa, né? Agora, ciências da natureza, ciências exatas e suas tecnologias, né? Boa tarde, Rodrigo, aos ouvintes aqui do Abrindo o Verbo, mais uma vez aqui falando um pouquinho acerca do Enem. Ontem tivemos a divulgação do gabarito oficial pelo INEP, né? Então os alunos já estão fazendo a conferência, já estão vendo quantas acertaram no primeiro dia de Linguagens Humanas. Estamos bastante esperançosos. Alunos da primeira e segunda série já saíram muito bem, junto com o terceirão também. Então o sentimento é de uma grande expectativa para o segundo dia. Claro que tem aqueles alunos que preferem esperar acabar todo o processo e quando sair o gabarito oficial do segundo dia fazer a conferência total. Mas os que já fizeram, se saíram muito bem, já procuraram a coordenação para ter um contato, uma conversa melhor, a gente calcular o TRI, porque já dá para fazer essa perspectiva. Então a gente já está verificando junto com eles a nota TRI de cada um já conforme o resultado. E para o segundo dia é um dia que costuma ser um pouquinho mais cansativo, né? Sim. Natureza, matemática dá uma dificuldade maior. Mas ontem fizemos uma atividade de relaxamento dos alunos junto com as psicólogas da escola, um momento, 30 minutinhos lá de descompressão, mostrando técnicas mesmo de respiração, para controlar a ansiedade, o nervosismo para o segundo dia. Porque sempre que uma questão de matemática é a grande dificuldade da educação ainda brasileira, né? Então, como abordar, o professor Edvan até vai comentar um pouquinho mais acerca da dificuldade da matemática, então empacou um pouquinho naquela questão difícil, muda para fácil, justamente para ganhar confiança ao longo da prova, que é muito importante. Você ter confiança na avaliação, isso faz um grande diferencial. Qual foi o principal comentário, né, por parte dos estudantes desse primeiro dia do Enem? Foram muitos textos, questões muito técnicas de língua estrangeira, redação? Como é que foi também essa discussão lá no UPA-1? A prova em si de linguagens, né? Textos longos, tivemos um texto lá de 45 linhas que estavam fugindo um pouquinho do habitual do Enem. Então, causou um certo impacto, uma certa estranheza a priori. Mas como eles já estão acostumados, não foi algo que tirasse eles da zona de conforto, trouxesse um certo nervosismo. Só trouxe uma certa estranheza. Mas foi algo que ao longo do processo eles conseguiram controlar. A redação foi um tema que em outro programa aqui da Mirante eu havia comentado, que era uma das minhas perspectivas, que era acerca dos idosos, porque tivemos esse ano a fraude do INSS no primeiro semestre e a prova do Enem ela é rodada ainda no primeiro semestre por volta de julho, agosto, então conseguimos já detectar esse tema. E os alunos já haviam feito uma redação com uma temática similar acerca da população idosa, então foi algo também que a gente conseguiu já acertar de antemão e junto com eles. E no dia do próprio Enem, do Enem, nós tínhamos uma tenda lá no UPA-1 acolhendo os nossos alunos, alguns que pararam, conversaram um pouquinho conosco, não só alunos do UPA-1, mas alunos de outras escolas. A gente, olha, cuidado com o tema, quais são as perspectivas do tema de geração. Poderia ser também um outro tema que eu estava mencionando, eram os 35 anos do ECA. Poderia ser um possível tema, fugindo um pouquinho do que está sendo muito ventilado, né? Que está sendo muito debatido, meio ambiente, inteligência artificial, novas tecnologias. Então eu estava muito apostando nessa pegada, os 35 anos do ECA e também acerca da população idosa no Brasil. Até porque eu havia até comentado aqui no outro programa, aqui da Mirante, no Atualidades, que a Prova Nacional Docente, que foi o concurso de professores, ela trouxe o idadismo como proposta de redação. Então quem estava antenado conseguiu ali também pegar algo que pudesse cair no Enem. E agora a gente vai trazer essas projeções para as provas de matemática ou ciências exatas e suas tecnologias, né? E também as ciências da natureza e suas tecnologias. Começo com o professor Alex, que vai contar pra gente, né, o que pode chegar a cair no Enem, os assuntos que foram abordados ao longo do ano. Se a gente for fazer um bolão aqui de quais assuntos vão cair no Enem, professor Alex, o que a gente já pode adiantar aqui para os nossos ouvintes nesse quesito de projeção? Boa tarde. Boa tarde. Um prazer estar aqui no programa Abrindo o Verbo,
Rodrigo, se eu fosse apostar dinheiro, eu diria que COP30 tá no Enem deste ano. É imperativo que esteja. Mas vamos lá. Como é que se aborda a COP30 no Enem? Né? Como é que se pergunta? Ninguém vai perguntar para o aluno o que é COP30. Não, ninguém vai perguntar isso. Mas existem muitos assuntos que são pertinentes a esse tema e que eu tenho convicção que vão estar na prova. E um deles, e aí eu pedi até para os meus alunos lá do Pão Açul, que eles assistissem uma sequência de programas que passou na TV Mirante, no Jornal Nacional, sobre a COP30, que foi uma sequência de programas que eu achei sensacional, porque para mim foram aulas, inclusive, que eu aprendi coisas interessantes falando sobre meio ambiente, em que se mostrava, por exemplo, negacionismo climático, se mostrava matriz energética, que são coisas que estão muito em debate, né? Nós estamos vivendo um momento muito importante no mundo, que a gente chama de emergência climática. Então, o aluno que não sabe o que é emergência climática, que não sabe o que é transição energética, que ainda não compreendeu bem o que significa o conceito de sustentabilidade, esses conteúdos vão estar no Enem, nem que seja de uma forma transversal, não perguntando exatamente o que é, mas como isso impacta na vida do indivíduo e do planeta. Como há uma frase antiga que vem se repetindo desde a década de 1970, de que nós devemos agir localmente e pensar globalmente. Ou seja, quando você pensa em sustentabilidade, você tem que pensar globalmente e fazer a sua parte. Então, isso vai estar no Enem, eu não tenho dúvidas. Nós temos, por exemplo, agora a questão da margem equatorial, né? A exploração de petróleo no litoral norte e nordeste do Brasil. É uma extensão de terra muito grande, vai do Amapá, Rio Grande do Norte, passando pelo todo o litoral maranhense, paraense, piauiense, do Rio Grande do Norte e do Ceará. Há um debate muito acalorado, né? Muitas vertentes políticas falando sobre a liberação da exploração do petróleo na margem equatorial, e há poucos dias atrás o IBAMA liberou essa exploração, né? Pelo menos o início da prospecção. Esses temas com certeza estarão no Enem. Por quê? Porque isso é fundamental. Isso tem um aspecto que a gente discute há décadas no Brasil e no mundo, a relação entre o desenvolvimento econômico e a proteção do meio ambiente. Porque sempre há os extremismos. É para proibir como um todo. Não, está atrapalhando a economia. Muita calma nessa hora. A gente pode sim ter desenvolvimento econômico, mas o cuidado com o ambiente é fundamental. A gente lembra que há 10 anos atrás teve o acidente da cidade de Mariana, né, que estava a centenas de quilômetros do mar e até hoje tem efeitos danosos. Imagina um acidente de petróleo desse passando pelo litoral do Pará, do Maranhão, reentrâncias, dunas, manguezais. Então não pode liberar sem as devidas exigências, né, legais. E isso eu tenho plena convicção que o Enem vai exigir que o aluno tenha um mínimo de conhecimento sobre esses aspectos. Então a gente pode dizer que nas provas desse ano do Enem estão sendo cobrados muitos aspectos da atualidade, né? Discussões sobre COP30, margem equatorial, a questão de combustíveis fósseis, por exemplo, né? Também a alta demanda, por exemplo, de veículos elétricos, tudo Perfeito. Isso pode chegar a ser abordado, né, professor? Perfeito. Eu acredito, até pela experiência recente, né? Há 2 semanas atrás teve a prova do ENAD, que foi uma prova para professores com licenciatura, e o tema da redação foi idadismo. E agora o Enem cobra etarismo, que é basicamente a mesma coisa, com termos distintos. Mas tudo isso se refere ao fato do Estatuto do Idoso estar aniversariando. Então, o direito do idoso foi explorado na redação. Então é impossível nos falar de meio ambiente na prova do Enem, em ciências da natureza, em diversos aspectos, na prova de biologia, na prova de física, na prova de química. Eu chamo inclusive a atenção, que aí já é um achismo meu, mas da minha experiência de muitos anos de Enem, que isso vai estar na prova de matemática. O nosso amigo aqui, que é o especialista, ele vai falar sobre isso, mas, por exemplo, eu vi ontem um deputado dizendo assim: a exploração de petróleo na margem equatorial está a 500 quilômetros dos manguezais. Aí, esse moço está falando a história pela metade. Está a 500 quilômetros da foz do rio Amazonas. Os poços de petróleo ficarão a 174 quilômetros do litoral. Então, são coisas diferentes, são mensurações diferentes. Quantos quilômetros, quantos metros quadrados, quantos quilômetros quadrados, isso tudo a gente está falando em ciências da natureza, mas que tem uma intimidade enorme com a matemática, né?
Com certeza, e a gente também traz aqui o Edvan na conversa, que a gente também pode cravar que temas da atualidade também podem ser discutidos no campo da matemática, né, professor Edvan? Boa tarde. Muito bem, boa tarde, satisfação aqui, Rodrigo. E eu não mudo uma vírgula dos professores. A matemática também ela vem com uma temática pontual, que é a integração de conteúdos. Então, são 45 questões, né? O Enem ele muda o tom, mas a matemática não muda a pegada da própria área, matemática e suas tecnologias. E aí, como o professor Alex citou, né? Também o professor Bruno, a política, as questões sociais, todas elas estão anexadas também com uma linguagem matemática. E eu trago aqui, por exemplo, a proposta do aluno, né? Daqui até domingo, né? Para ele se concentrar nessa interpretação e leitura desses gráficos, sempre fazendo essas integrações. É claro que, obviamente, né, a matemática ela traz muitas habilidades que são um pouco distintas de outras habilidades, né, como raciocínio lógico, tanto citado, né, tanto trabalhado nas escolas, como concentração, memória, e a mãe de todas as habilidades matemáticas, que é a resolução de problema. E é bem aí que a gente tem que se alertar, resolução de problema. E aí, o que nós estamos passando hoje, né, no nosso momento social, Brasil, a nível de mundo, então, né, a COP30, o que a gente tem a oferecer, né, como questões sociais? Resolução de problemas, matemática entra também como ferramenta, instrumento, né, para potencializar como projeto de vida. O Enem ele não é apenas uma avaliação pontual, né? O Enem ele traz propostas de projeto de vida. O governo, né, o MEC, né, os professores que elaboram as provas, os itens, eles não estão apenas preocupados no conteúdo, em conteúdos nucleares, mas eles estão preocupados no que as universidades elas vão, né, chamar, né, no que elas vão receber das escolas, que tipo de aluno vai chegar. Então, eu reforço a fala dos professores e a matemática ela traz aqui, claro, né, 45 questões, é cansativo, a gente tem que ter gestão de tempo na hora da prova, mas ela ainda continua pelas beiradas, né, ali aparando as arestas, como os colegas matemáticos eles gostam de falar, né, matematicamente falando, mas é isso. O aluno, nesse momento, ele deve fazer leitura e interpretação de gráfico, fazendo essa integração de conteúdos com as outras áreas. Você acredita que o caderno de matemática, especificamente, né, as questões de matemática, são a parte mais temida da prova do Enem? Ou de qualquer outro seletivo, visando vestibular e ingresso no ensino superior, tanto a nível público quanto a nível privado? Eu acho que o tom mudou, né? Há mais ou menos uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu acredito que era muito essa atmosfera. Hoje, a teoria ela está muito relacionada com a vivência. Então, o dia a dia do aluno, é claro que a gente não pode deixar de lado, colocar numa caixinha e guardar, né, o caderno do aluno como atividade do dia a dia, né? Eu sempre tive professores que diziam assim: só se aprende matemática praticando, fazendo exercício. É claro que isso é muito importante, mas o teu dia a dia, a tua vivência, onde você está e fazendo essas conectividades com outras áreas e praticando, fazendo do significado matemático a significância para a vida, eu acho que esse que é o tom, né? Isso que é o mais importante. Até porque, Rodrigo, o aluno ele está saindo de um ambiente de rotina, de caderno, né, de agenda, e ele está indo para um espaço totalmente diferente. Ele está indo para uma atmosfera mais científica, de estudo de caso, onde ele tem que ir atrás, onde ele tem que buscar, né, o porquê das coisas. E se ele ficar muito preso apenas à questão das fórmulas, né, assim eu entendo, eu acho que o rendimento dele não vai ser tão aproveitado. E tem na física, trazendo um pouco de física, apesar de ser professor de matemática, eu gosto muito de física, né? Um conteúdo na física que é chamado justamente de rendimento, né?
onde você tem a energia útil, a energia total, a energia útil e a energia dissipada. E aí, o que é a energia útil? É aquilo que você aproveita, aquilo que você realmente busca, pega e utiliza aquilo ali. A dissipada é aquela que você tira e que, infelizmente, acaba ficando pelo meio do caminho. Então, já trazendo a sua pergunta, um pouco desse lado mais sinestésico, da física e das exatas, acaba que, de uma certa forma, cansando o aluno e dissipando muita coisa que, de repente, podia ser melhor aproveitado. Você observa esse cenário, professor Bruno, nesse sentido de ter certo receio por parte dos alunos em resolver questões de matemática, até mesmo de física, ou até algumas de citologia? Na verdade, a matemática ela traz consigo 45 questões, né? É a única frente do Enem que ela traz o caderno completo. Na natureza, a gente tem química, física e biologia, mas a matemática lá nós temos as 45 questões. Isso já traz consigo uma certa apreensão para o aluno. Sim. Então, de fato, o aluno ele tem que ter essa gestão do tempo, como bem falou o professor Edvan. Começar pelas questões fáceis, ganhar confiança ao longo da prova, que é essencial. Se sentiu dificuldade em uma questão, a meu ver, a melhor estratégia já é pular, porque assim você faz uma gestão do tempo melhor e tem um rendimento melhor também. Então, de fato, a prova de matemática ainda traz consigo um certo nervosismo para eles, porque é uma frente maior, 45 questões, onde são abordados muitos conteúdos ainda. E a prova de matemática é uma prova estratégica. É leitura, interpretação, são cálculos básicos, fáceis. Então, análise de gráfico é importantíssimo fazer ao longo da prova, esse entendimento, essa compreensão, raciocínio lógico, trabalhar bastante o raciocínio lógico. Não adianta fazer cálculos, vários cálculos grandes, é ser mais assertivo na estratégia da prova. Então, de fato, se a gente falar para os alunos, perguntar para eles, qual a maior das 4 frentes, qual a sua maior dificuldade, com certeza 85% vai dizer matemática, que são 45 questões. As outras a gente tem uma divisão maior. Linguagens, a gente tem gramática, literatura, inglês, artes na prova. Humanas, a gente tem história, geografia, sociologia e filosofia, mas matemática é a matemática e só ela ali nas 45 questões. Então, de fato, é o aluno ganhar confiança ao longo dessa prova, começar pelas questões fáceis, sentir uma dificuldade, pula de questão, retorna depois, justamente para ter uma gestão e um rendimento cada vez melhor. Citei a citologia ainda há pouco, professor Alex, porque foi um dos conteúdos mais tensos que eu tive na minha época de estudante, viu? E o senhor analisa também dessa maneira, é um dos conteúdos mais requisitados no Enem, né? Verdade. A biologia, como o Edvan falou, da questão de que a matemática hoje ela está muito mais contextualizada, eu penso que o grande diferencial do Enem foi esse, né? Lembrando aqui que o Enem ele surgiu em 1998, só que ele surgiu como uma prova, que era um teste, quase ninguém ouvia falar. Passou uma década, 2 décadas, até ele se tornar o veículo de promoção do aluno à faculdade. Mas o Enem, que diga-se de passagem, é uma prova que eu gosto muito, porque tira um pouco daquele excesso de conteudismo, né? Eu sou de um tempo que eu fiz vestibular, o povo me perguntava como é o nome da pessoa que foi o líder da Revolução Francesa, do México, da Rússia. Aí era qual foi a data. Eu lembro que eu decorava, por exemplo, quais são os afluentes da margem direita do Amazonas. Isso é um absurdo, né? Você virava um decorador de conteúdos e matemática era um terror, né? Porque era conta, eram cálculos, era uma decoração de fórmula que a gente não sabia para que servia. Quem não lembra de x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Exatamente. Decorava. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo hoje a prova do Enem abordando biologia, falando, por exemplo, sobre a saúde do indivíduo. Que ele tenha a compreensão, por exemplo, do que é síndrome metabólica, né? A gente fala muito de hipertensão, diabetes. Eu estava vindo para cá ouvindo uma reportagem na Mirante falando sobre diabetes, do Dia Mundial da Diabetes. E aí, estava sendo entrevistado um médico que ele, inclusive, falou assim, um dos grandes problemas é a desinformação, né? As pessoas criam histórias, colocam aí nas mídias sociais as famosas fake news. E eu sempre digo para os meus alunos, vocês têm que se blindar contra isso, prestem atenção, né? O que é uma doença como o câncer, que é uma doença temida por todos nós? Ela é uma célula que faz divisões celulares de forma incontrolada. O que faz essa célula perder o controle? Diversos fatores, mas alguns muito próximos da vida da gente, como o álcool, como o fumo, a nicotina e o alimento. Alimentos ricos em sal, alimentos super
processados, né? Se fala muito sobre temperos, sobre salsichas. Eu não posso comer? Pode, mas todos os dias, né? A nicotina, por exemplo, é considerada um dos cancerígenos mais poderosos do mundo, né? Em todos os indivíduos. Então, a síndrome metabólica, por exemplo, ao longo da vida é muito comum. A gente sai da adolescência jogando bola, né? Fazendo atividades lúdicas, e de repente você vira um profissional que trabalha todos os dias, de manhã e de tarde, final de semana não faz atividade física, engorda, obesidade. Todo obeso, em algum momento ele se tornará um diabético, e todo diabético em algum momento será hipertenso. Essa é uma cadeia inevitável. Então, o que o Enem quer é que o aluno compreenda isso, que ele saiba fazer a leitura da própria história da vida dele. Não é apenas decorar o que é diabetes, o que é hipertensão, o que é o câncer. Não. Compreenda que você está falando de algo que pode acontecer com você, que é uma doença que atinge toda a sociedade. Então, as questões de meio ambiente, que eu falava ainda há pouco, as questões de saúde individual, de saúde coletiva, questões que podem influenciar na vida da gente, né? Como a história da divisão celular que leva o câncer, como a obesidade que leva ao diabetes, o diabetes que leva à hipertensão, doenças cardíacas, por exemplo, que são as doenças que mais matam no planeta Terra, infarto agudo do miocárdio. E por que você infarta? Porque você nasceu com uma doença do coração? Não, mas meu cardiologista me dizia: coma muito, beba muito, tenha raiva todo dia que você vai infartar. É uma fórmula segura de que isso vai acontecer. Então, o aluno ele tem que ter essa compreensão de mundo, ele tem que ter essa compreensão da própria saúde, né? Da saúde dele, da saúde da sociedade. Então, isso é o que eu penso que é uma abordagem que eu gosto muito nas provas do Enem, porque ela é uma abordagem interdisciplinar, ela é uma abordagem contextualizada, ela não está desprovida de fatores aleatórios, né? Ela não está provida de fatores aleatórios. Ela é uma abordagem que você pode fazer uma leitura dentro da sua história de vida. Então, eu acho isso muito legal. Então, meio ambiente, saúde, citologia, né? Fisiologia humana, são temas que estão sempre no Enem. Evolução é um tema frequente, até porque é um tema transversal, né? Você fala de qualquer ser vivo, você vai falar da evolução dele. As bactérias eram assim, ficaram desse jeito. Os fungos, os animais, as plantas. Então, não tem como não estar na prova. Evidentemente, estudar teorias darwinistas e tal, isso é obrigatório. Mas sempre dentro de um processo de contextualização. Muito bem pontuado aí pelo professor Alex. Eu acho que até o professor Marcelo falou também no programa passado, professor Marcelo de História, que a prova do Enem ela não é uma prova estática, ela dialoga com o aluno, com o cotidiano dele. Então, a leitura de mundo desse aluno, também o repertório cultural dele, vai fazer toda a diferença na realização da prova. Então, esteja antenado ao que está acontecendo. Eu sempre oriento aos alunos, tire 10 minutos, pelo menos, do seu dia, no mínimo, para ver um portal de notícia, olhar lá quais são as principais notícias do dia, que isso faz toda a diferença na execução da prova. Bom, professor Edivan, em relação à questão à matemática, né, o que a gente pode trazer, né, de projeção das questões? O que mais vai ficar em evidência? Questão de estatística, a própria aritmética, geometria. O que a gente pode adiantar também para o candidato que está ouvindo a gente agora? Estatística não tem como não cair. Despenca. Despenca. Né? Meio ambiente. A estatística, que é estatística, ela sempre está ali. Né? Eu acho que ela é a placa-mãe da prova do Enem. Né? Mas fora a estatística, razão, proporção, matemática básica. Razão, proporção, porcentagem e probabilidade. Então, esses conteúdos, eles são conteúdos já gabaritados no Enem, né? É claro que muitas das vezes eles são conteúdos que estão em outras questões de outras áreas, inclusive na genética, lá na biologia, probabilidade. Né? Então, esses são os conteúdos principais. A gente tem conteúdos mais paralelos, claro, né? Que podem estar ali reforçando, né? E sendo pré-requisitos. Então, por exemplo, probabilidade, você é porcentagem. Não tem como você trabalhar a probabilidade sem porcentagem, né? A chance de alguma coisa acontecer. E aí é uma linkando a outra. Né? Probabilidade, estatística, que também trabalha a porcentagem. Né? Então, esses são os conteúdos principais. É claro que o aluno ele deve também prestar muita atenção quando esses conteúdos eles vêm todos de uma vez. Né? Lá no comando da questão, muitas das vezes,
os conteúdos eles podem estar meio escondidos, mas eles estão linkados, né? E aí a dica, né, é que eles lá nas alternativas eles já vão tirando aquelas alternativas que parecem ser corretas, mas pelo comando da questão você já pode estar eliminando, já pode estar tirando, né? Então acho que essa daí é a principal dica. E no caso de matemática, por ter 45 questões, a outra dica também, falando da gestão do tempo, é que ele não deixe para marcar o gabarito com as 45 questões feitas. O importante é você fez 15 questões e passa para o gabarito. Fez mais 15, passa para o gabarito, né? Então isso vai ajudar muito no final da prova. 4 horas e 29 minutos, 4h29. Vamos fazer um rápido intervalo. Na sequência a gente volta a falar sobre Enem, aqui no Abrindo Verbo, ainda conversando com os professores Bruno Costa, Edivan Félix e Alex Viegas, do UPA-1 Açu. Na Mirante News FM. Hora certa, Manancial Segurança Privada. Confiança legal, proteção real. 16 horas e 30 minutos. Você sabia que a nova lei da segurança privada está em vigor no Brasil e que contratar empresa clandestina sem autorização da Polícia Federal pode gerar multas, processo criminal e riscos reais à segurança da sua empresa ou indústria? O Grupo Manancial é autorizado pela Polícia Federal e cumpre todas as exigências da nova legislação, profissionais treinados, estrutura moderna e compromisso total com a sua proteção. Grupo Manancial Segurança Privada, 98 3089 0979. Assembleia em 1 minuto. O deputado Ariston agradeceu ao governo do Maranhão por obras entregues na cidade de Bacabeira. Na ocasião, quero agradecer ao nosso governador Carlos Brandão por ter colocado 5 quilômetros de asfalto na cidade de Bacabeira e também ter colocado uma parceria junto com a prefeitura que serve para todos nós maranhenses e cidadãos que passam na BR-135. Foi a criação do batalhão de Corpo de Bombeiro, o povoado ali de Bacabeira, na BR-135. O deputado Júnior Cascari também destacou o trabalho do Poder Executivo com entregas de obras no município de Pedreiras. Tive a honra e a alegria de acompanhar o nosso governador, o nosso secretário Orleães, a nossa presidente Iracema, juntos, voamos juntos para Bacabal, de Bacabal a Pedreiras e retornamos juntos para São Luís. Realmente foram muitas obras, deputado Najib, que o nosso governador anunciou, obras do governo do estado. Marina Souza com mais um Assembleia 1 Minuto e até a próxima. Salve, salve, eu sou João Gomes e vim te contar sobre o Brasil Antenado. É a parabólica digital de graça para quem está no CAD único. Com o Brasil Antenado, você ganha o aparelho, a instalação e mais de 100 canais com som e imagem HD. Tudo de graça, viu? Manda um zap pro 0800 729 2404 e pede a sua. Brasil Antenado, um programa do Ministério das Comunicações e da Anatel com a realização da EAF. Do que uma criança precisa para se desenvolver. O papel da escola vai além de ensinar. É educar e cuidar. E isso só é possível quando escola e família atuam em sintonia. Há 67 anos, o Dom Bosco é comprometido com a formação integral dos alunos. Essa essência se amplia com o selo IB World School. Dom Bosco, educar e cuidar para formar gerações exponenciais. Precisando cuidar do seu carro? Passe na HC Pneus e faça a revisão nos freios, bateria, suspensão e troca de óleo. Além de toda a linha de pneus Goodyear. Temos parcerias com descontos exclusivos para motoristas Uber, segurados Bradesco, Mafre e muito mais. HC Pneus, Avenida dos Holandeses e Avenida Senador Vitorino Freire, Areinha. Faça seu orçamento pelo site hcpneus.com.br e siga nossas redes sociais, @HC Pneus. Desacelere, seu bem maior é a vida. Vem aí mais uma travessia literária. Nos dias 18 e 19 de novembro, a partir das 7 horas da noite, o Convento das Mercês recebe o Conversações de Além-Mar 2025, com Letícia Wieszowski, José Luiz Peixoto, Salgado Maranhão e Germano Almeida. Mesas de conversa, lançamentos e muita inspiração com entrada gratuita. Uma realização do Governo do Maranhão por meio da Fundação da Memória Republicana Brasileira. Conversações de Além-Mar, uma travessia entre palavras e oceanos.
Urologista Dr. Paulo Roberto informa a temperatura. 30 graus. Tá com dor, queimação na hora de urinar, vontade frequente de fazer xixi, uma sensação de peso na bexiga. Doutor Paulo Roberto, seu lugar é aqui. Urinar em pouca quantidade, isso não tá certo. Urinar escura, fique bem esperto. Se tá com cheiro forte, febre constante, é Doutor Paulo Roberto, tá certo. Urologista Dr. Paulo Roberto. Siga no Instagram, @urologista Dr. Paulo Roberto. Fone 3313-3000. Doutor Paulo Roberto, tá certo. A melhor companhia na sua noite está no Rota 104. De segunda a sexta, às 7, tem mais música e informação. Na Mirante News FM. Rota 104. A informação que você precisa. Mirante News. Rodrigo Bonfim. 4 horas, 34 minutos, 4h34 aqui na Mirante News. Vamos seguir falando de Enem, né? Com a turma do Pão Açúcar que está aqui com a gente. Bruno Costa, coordenador pedagógico, o Alex Vegas, professor de biologia, e também o Edvan Félix, professor de matemática. Bom, esse questionamento agora vai para os três. A gente ainda há pouco estava falando sobre o Enem, quando surgiu e o processo de evolução da prova. Vocês acreditam que a forma de fazer vestibular aqui no Brasil ela está se tornando menos sisuda? Não digo sisudo de ser chato, mas sisudo de ser mais voltado para a questão do pensamento lógico, a questão da inclusão da atualidade nas provas, né, o conteúdo, a forma de abordagem da questão, não ser só esse pergunta com resposta de decoreba. O que vocês analisam sobre esse momento atual das provas aqui no Brasil e o que nos aguarda aí para o futuro, né, em relação à questão das provas de vestibular, em especial o Enem? Começando pelo Bruno. Bem, a mudança na avaliação é algo que já está sendo prospectado há muito tempo. Essa mudança da avaliação até dentro das escolas mesmo já é algo que já vem mudando, já vem em constante renovação. A mudança do Enem já é algo que já vem sendo tratado pelo MEC também. O MEC já traz essa perspectiva de mudança do próprio Enem para trabalhar as competências, ainda mais as competências e habilidades dos alunos. Essa nova matriz do Enem, ela está por vir para ser implantada, então a gente está aguardando as diretrizes por parte do Ministério da Educação para assim a gente trazer e adaptar dentro das escolas, mas é algo que já acontece nas escolas quando a gente trabalha as disciplinas eletivas, que os alunos escolhem quais eles desejam cursar conforme suas habilidades, suas afinidades e conforme seu projeto de vida, do que ele quer desenvolver profissionalmente no futuro. Então, até os concursos também estão mudando, então, de fato, a gente cada vez mais teremos avaliações que não sejam tão estáticas, que não sejam tão, como você fala, sisudas, que sejam muito mais numa perspectiva de avaliação do entendimento do ser humano, do repertório cultural que ele tem, da relação que ele faz com o cotidiano. Então a gente vai ter uma avaliação cada vez mais próxima disso. Alex. Como eu já disse agora há pouco, eu penso que a prova do vestibular ela melhorou muito, qualitativamente ela melhorou muito, né? Como tu usaste o termo sisudo, e de fato era sisuda, e eu diria quase absurda. Querer que o aluno decorasse milhões e milhões de conceitos, de fórmulas, de datas, de locais, isso é uma coisa que não faz muito sentido. O conhecimento ele só tem sentido se você perceber algo nele que te inclui. Então, discussões que antigamente pareciam não ter nada a ver com a educação, sobre etnia, sobre direitos humanos, sobre direito ambiental. Até hoje, quando eu falo para meus alunos assim, olha, vamos falar de injustiça ambiental. Aí os meninos me olham, mas professor, o que é injustiça ambiental? Eu falei assim, você já percebeu que quando você tem um impacto ambiental severo, os mais pobres são os que são mais penalizados? Quando você tem um vulcão, um furacão, uma tempestade seca no Nordeste, quem é que paga o preço maior? Então, neste momento, a prova do Enem, ela chama a atenção para uma questão social que tem uma relação direta com uma questão ambiental. Elas não são coisas separadas. Então, hoje, por exemplo, eu chamo muito a atenção para um aspecto que eu tenho certeza que vai ser cobrado nessa prova de domingo, que é falar sobre genética moderna. Mas não é para a gente ficar decorando os cruzamentos da genética. É para você entender que tecnologia genética, por exemplo, de edição genética, como se está usando a tecnologia do CRISPR, que é uma tecnologia de edição genética que está se popularizando no mundo todo, inclusive no Brasil, é parte de um processo que inclui todos nós. Porque
talvez, não sei se alcança a gente, mas se alcançar nossos filhos, é um princípio da sustentabilidade, né? O que é ser sustentável na tua casa, na tua empresa, no teu trabalho, na tua família? É você ter a capacidade ou a possibilidade de usar recursos naturais, mas permitir que os teus descendentes também tenham acesso a ele. E isso é ser sustentável, né? Então, esse tipo de debate, esse tipo de reflexão, essa capacidade que os nossos alunos têm que ter, os nossos jovens têm que ter de enxergar essas coisas, é, para mim, o grande mote do Enem de hoje, né? É você ir fazer uma questão de vestibular sem precisar decorar algo, mas interpretar algo. A prova de português, por exemplo, que ficava perguntando o que é uma oração coordenada, subordinada, quem é o sujeito, quem é o predicativo do sujeito, hoje bota um texto e pede para o aluno interpretar. Sim. Às vezes o aluno diz, professor, mas o texto era muito grande. Eu digo, meu filho, um livro que eu leio, em um mês ele tem 400 páginas, você só tinha meia página de texto para ler. Então vamos ter um pouco mais de hábito de leitura que vai facilitar a tua vida na interpretação. Então eu acho isso fundamental. Então dessa forma eu acho que as transformações que o Enem trouxe no vestibular foram qualitativas e, a meu ver, extremamente salutares para a construção da sociedade que a gente quer. Porque esses alunos são os alunos que vão para a universidade. Eles são aquilo que a gente sempre gosta de dizer, o futuro do país. Então, toda vez que um aluno me diz, professor, eu não concordo com a política de cotas é um absurdo. Eu digo mesmo, você sabe o que é cota? Você acha que a cota te prejudica porque você não tem direito a ela? Vamos conversar sobre isso. Aí a gente vai refletir sobre isso. E aí chega lá, está lá na redação. Então, neste momento, o aluno tem a capacidade reflexiva de pensar sobre aquilo. Não porque ele decorou um conceito. Professor Diva. Acessível à cognição. Hoje a prova do Enem, ela trabalha todas as partes cognitivas do aluno, né? Quando ela traz o visual, por mais que ela não tenha, e tem, né? Corrigindo, alunos, por exemplo, que são surdos mudos, né? Que tem limitação cognitiva, né? E eles são colocados com uma prova mais separada, né? Com alguém ali, um monitor. Então hoje a prova do Enem ela está mais acessível, né? E, claro, trabalhando aqui um pouco do PNL, né? Que é a programação neurolinguística, onde trabalha essa parte mais sensorial, né? Os professores que elaboram a prova do Enem, eles matam a cabeça ali para saber como que essas questões elas vão alcançar todo mundo, como que essas questões em todas essas disciplinas. Eu posso aqui ser um pouquinho ousado, né? Principalmente matemática, porque a matemática ela é mais um pouco por cultura mecânica, né? Como que as questões de matemática elas podem alcançar aquele aluno, né? Que tem uma certa limitação. Então hoje a prova do Enem ela está muito mais acessível, né? Na questão cognitiva. Se a gente for aqui colocar as provas, né? Desde 1998 para 2024, que foi a última prova, você vai ver uma disparidade muito grande, né? Então, hoje eu acredito que o desenvolvimento, claro, que precisa ainda, nós ainda temos muito a caminhar, né? O percurso ainda é muito grande, porque a cada dia que passa, nós professores, coordenação, escola, nós temos um desafio muito grande na escola, que é trabalhar todos os alunos, né? De todas as formas possíveis, imagináveis e inimagináveis, né? Com a nossa potência, né? De professor e com a ajuda de Deus. E a própria prova do Enem, ela já atravessou por várias mudanças também. Antes ela era aplicada no sábado e no domingo, 2 dias consecutivos. Agora sim, você tem um espaço temporal. Isso. Primeiro dia no domingo, o outro no próximo domingo. Então a própria banca avaliativa, ela vem mudando conforme o ritmo dos alunos também e vem buscando cada vez uma qualidade de prova melhor também. Eu me recordo bem, o último Enem que eu fiz lá em 2016, ele foi dessa maneira, né? Um sábado e domingo. Extremamente cansativo, né? Demais. E outro aspecto importante é que a transformação da prova do Enem vem transformando os professores. A prova do ENAD, que teve agora, do governo federal para todos os professores com curso de licenciatura, teve professor que disse assim, eu não entendi aquela prova. Por quê? Porque a minha prova, por exemplo, foi de biologia, ela não tinha questões de biologia conceituais, mas ele perguntava assim, se você for dar aula para um aluno e você for falar sobre meritocracia, você for falar sobre justiça ambiental,
que tipo de recurso você utilizaria para abordar isso em sala de aula? Essa era a pergunta. Não era uma pergunta o que é meritocracia, o que é justiça. Não. Como você vai ensinar isso para o seu aluno? E no contexto daquele aluno. No contexto daquele aluno, né? Porque hoje, por exemplo, a gente fala muito de inclusão, né? Você tem alunos com TEA em sala de aula, né? Alunos autistas, alunos com paralisia cerebral, e durante muitos anos se colocou na nossa sociedade, para que esse aluno está em sala de aula? Ele não vai aprender nada, ele não vai ser incluído na sociedade. Aí a gente vai lá e diz, muita calma nessa hora, não é bem assim, não é? Nós temos que ter políticas de inclusão, nós temos que ter estratégias de ensino. E isso chegou no Enem. O Enem quer saber do aluno, porque quando você fala de inclusão, você não está falando só da escola, da família e do professor. Você está falando dos colegas lá na sala de aula. Da sociedade. A sociedade como um todo. Então, a inclusão começa quando você coloca um aluno dentro da sala de aula e ele vai lidar com os colegas e a forma que os colegas veem aquele indivíduo que tem uma dificuldade, que pode ser, inclusive, ajudado ou prejudicado pela turma. Então, naquele momento, parecia ser uma coisa estanque, né? Isso não é problema meu, isso eu chamo o psicólogo para resolver. Não, hoje não é mais. Hoje está no Enem. Está na pergunta do Enem que o aluno tem que interpretar. E fazendo agora também um exercício, né, de projeção para o futuro, digamos que o INEP esteja acompanhando essa edição do Abrindo o Verbo, falando sobre o Enem, e se cada um dos três pudesse fazer uma sugestão de mudança na prova do Enem, seja por abordagem, número de questões, enfim, qual seria a sugestão para encaminhar para o INEP para fazer uma mudança, uma alteração na prova? Bem, uma alteração que eu faria, sim, era que as provas elas tivessem questões mais próximas da realidade do aluno, né? Mais próximas da realidade da sociedade na qual ela está inserida, né? Isso eu sei que é um conceito bastante freiriano, né? Da história do vovô viu a uva, que Paulo Freire dizia, como é que você vai ensinar vovô viu a uva para um menino que nasceu no Agreste de Pernambuco se ele nunca viu uma uva na vida, né? Aquela época, né? Hoje já tem, né? Mas eu penso que as provas deveriam ser mais voltadas para a realidade da sociedade na qual ela está sendo inserida. Porque senão a gente começa a incorrer no erro de criar profissionais. Nós estamos falando de um processo seletivo que vai colocar as pessoas na universidade para ser jornalista, para ser médico, para ser professor, para ser advogado. E em muitas dessas circunstâncias você coloca indivíduos lá que depois eles não se sentem parte daquela sociedade, não é? Eu lembro que uma época a UFMA fazia, não sei se ainda faz, mas a Universidade Federal do Maranhão fazia uma coisa chamada de interiorização. Pegava o estudante de medicina, tu vai lá passar um mês no interior do Maranhão. Por quê? Eu faço medicina, né? Eu sou de uma elite que eu não quero trabalhar no interior. Peraí, como é? Tu tá estudando de graça, pago com dinheiro do contribuinte, você não quer atender uma pessoa pobre que mora lá em Bela Água do Maranhão? Mas não deveria ser o contrário, né? Você não entende que você está se tornando um profissional para que você seja inserido na sociedade, você contribua para essa sociedade que inclusive pagou o seu curso. Eu, por exemplo, sou muito grato ao Estado brasileiro, porque eu fiz 2 graduações, 2 especializações, um mestrado, um doutorado sem tirar R$1 do bolso. Quando eu vou para a sala de aula, eu me lembro disso. Quando eu vou dar aula em escola pública, eu me lembro disso. Eu digo, esses garotos não estão aqui, eu não estou fazendo favor nenhum a ninguém. Eu recebi esse benefício do Estado brasileiro. Então eu tenho a obrigação, se não simplesmente ética, mas pelo menos moral, de devolver aquilo que eu recebi do Estado brasileiro. Eu acho que essas coisas deveriam estar mais claras nas questões da prova do Enem. Eu gosto muito eu gostava, né, muito do vestibular seriado, né, que é aquele que era por etapas, né? Então, no primeiro ano você tem uma etapa, no segundo ano você tem outra etapa, no terceiro ano a terceira e última etapa. O Enem, ele é uma etapa só, né? Por mais que possa ser, né, de 2 finais de semana, mas é só uma etapa. Então, isso torna a prova um pouco pontual, né, demais. E aí, então, a minha sugestão seria essa, que de repente se repensasse, né? Ou então criasse um modelo de prova, não necessariamente 3 anos, mas se criasse um modelo de prova como, por exemplo, a OBMEP faz, né? Por níveis e por etapas. Por que disso? Porque acaba que o aluno, ele aproveitando melhor aquele objeto de conteúdo, né, daquele segmento, ele acaba praticando mais, vivenciando mais.
E com uma prova única, lembra da ideia do rendimento, né? Da ideia da energia dissipada, ele acaba dissipando muito conteúdo que de repente podia ser aproveitado. E concordo, em número, gênero e grau, com o professor Alex, a prova deveria ser um pouco mais regional. Aqui na nossa cidade, a gente tem, por exemplo, o Porto de Itaqui, ali. Já pensou uma questão envolvendo o Porto? O aluno ia ficar, nossa, essa aqui eu sei, eu já passei por lá, eu já fui lá, né? Então, ele teria como ferramenta fazer uma aplicação, né? Teria mais condições, né, de resolver um item, né, envolvendo questões regionais. E também, claro, incentivaria a nossa comunidade, né, a nos envolver mais aqui com as questões políticas, sociais e, por que não, religiosas da nossa região. Então, essa é a sugestão. Né? Quem sabe, né? Essa é uma pergunta muito importante. Parabéns, Rodrigo, por trazer essa reflexão aqui à mesa, né? Porque eu acho que, para se mudar de fato, quem tem que ser ouvido é quem está no chão da escola. Às vezes a gente vê muitas determinações a nível hierárquico superior, mas esquece principalmente de ouvir os agentes que estão no chão da escola, que estão lá no dia a dia e que fazem a diferença na educação brasileira, na educação maranhense, na educação ludovicense. Então, uma sugestão minha ao Enem seria cada vez mais trabalhar as competências dos alunos, competências estas que são mobilizadas através do conhecimento, das habilidades, das atitudes e dos valores dos nossos alunos. O que nós queremos dos nossos alunos, o que a sociedade precisa que eles entreguem. Então, uma prova que dialoga com o cotidiano dele, mas também focada nas competências desses alunos que foram desenvolvidos ao longo da educação básica, querendo ou não, um ciclo muito vasto. Então, o que de fato esse aluno desenvolveu ao longo desse ciclo deveria ser muito bem avaliado também. Só reforçando que também tivemos a mudança no Enem desse ano, que é a utilização da melhor nota das edições anteriores. Então, já é uma mudança também, uma prospecção que a gente traz, que o INEP está trazendo até para o acesso à universidade superior. Mas parabéns, excelente pergunta que traz uma grande reflexão a nós que somos professores, educadores e que estamos no dia a dia da escola. E agora é a hora da mensagem, né, dos docentes para os candidatos que estão aqui na sintonia da Mirante News FM. Dicas, mensagens também, não apenas de reflexão, mas de incentivo para esse domingo de provas de matemática e ciências da natureza. Eu diria aos meus alunos, a todos os alunos, né, que estão nos ouvindo, um dos fatores mais importantes na prova é o controle emocional. É impossível dizer não fique nervoso. A questão do nervosismo não tem idade. É a história do etarismo, né? Ah, tu tá nervoso porque tu é jovem. Não. Eu, quando fui fazer a prova do meu doutorado, eu fui nervoso. Não tem como não ficar nervoso. Você leva uma carga de responsabilidade muito grande. Então, nervoso você vai ficar, mas controle suas emoções. Planejamento estratégico, né? Ainda bem que já é o segundo dia, então você já sabe o caminho da escola, já sabe onde tem trânsito, já sabe o que levar, não esquecer documentos, tal, mas mantenha o emocional sob controle. Você sabe o que fez. O aluno ele é consciente do tanto que ele estudou até aqui. Não precisa eu dizer, tu estudou muito ou pouco. Não, agora esse tempo passou, né? Nós estamos a menos de 48 horas da prova, cada um sabe o que fez. Manter o emocional sob controle, acreditar no seu potencial. Quem passa no vestibular não é quem acerta tudo, é quem erra menos. Até hoje, nenhum aluno nunca acertou todas as questões do Enem. Até porque isso é quase impossível pela questão da relação do tempo com a quantidade de questões. E esse é um mecanismo de seleção. O tempo de prova é um mecanismo de seleção. A quantidade de questões é um mecanismo de seleção. Então, vá consciente que você vai errar algumas coisas, e isso é normal. Se você lê uma questão que tu, meu Deus, eu nunca ouvi falar isso, passa por cima e vai embora, porque vai acontecer com todo mundo, mas controle o nervosismo, controle o emocional, confie naquilo que você fez, faça a sua prova com o máximo de tranquilidade possível que vai dar certo. A minha dica é que faça as pausas na hora da prova, né? Se você percebeu que cansou, dá ali uma respiração, né? Inspira, respira para oxigenar e para liberar. Aqui nós temos aqui o professor Alex, a dopamina, né, que te tranquiliza, né, que te deixa mais feliz, né, e que acredite em você. Acredite naquilo que você estudou, reforçando a fala do professor. Acredite que é um percurso, de tanto que nós falamos aqui, né, é algo realmente, é uma caminhada que ela não termina,
não é apenas ele se não vai ser o primeiro nem o último, o Enem, né? Tem tantas provas, na própria universidade você vai passar por provas. Então, eu quero citar aqui um trecho que eu gosto muito, que no ponto final, que é agora o ensino médio, você tem um convite irrecusável para uma nova partida, né? Então, é continuidade, tem que pensar assim, tem que levar isso consigo, né, na bagagem, e vai com tudo, né? Acredite no seu potencial. E aí eu quero também deixar um recado para os pais, né? O pai que sempre leva o filho lá na porta, eu fiz isso, né? Levei meu filho lá na porta. Incentive o seu filho da sua casa até lá na porta, dizendo: olha, filho, eu acredito em você, filho, eu acredito em você, isso aqui é uma prova, mas eu sei que você, né, já é mais do que vencedora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então eu acredito muito nesse lado, né? E é isso, vai dar tudo certo. Bem, a mensagem para domingo que fica, conforme o professor Alex até pontuou muito bem, é o controle dessa emoção. Sentiu aquela fadiga, dá uma respirada, dá uma movimentada na cadeira também, leve aquele alimento correto que você já está acostumado. Tem a gestão do tempo, o professor Edvan até falou no início aqui, já fez 15 questões, vai passando para o cartão resposta, tá? E o professor Edvan tocou um ponto muito interessante, né? Que é o apoio da família. Domingo passado eu estava no PAON, na porta do PAON, e esse domingo estarei novamente, e eu vi muitos pais acompanhando os filhos, inclusive pais de alunos da primeira e da segunda série. E estavam lá, eu tô mais nervoso do que ele. E o menino falava: calma, pai, hoje é só mais um dia de simulado pra mim. Porque a simulação, a preparação, ela já foi feita. E os nossos alunos fazem uma preparação muito consolidada. E a gente sabe disso, a gente acredita muito no potencial deles. E a gente sabe que toda a preparação foi correta. Para essa prova específica do segundo dia, eles estão tendo uma semana agora de revisão intensa. Tivemos ao longo do ano letivo o projeto que nós intitulamos de Turbina Enem, voltado justamente para matemática e natureza. Faziam 45 questões, aí vinha o professor e já fazia a resolução comentada, então eles estão preparados. Então é boa sorte, confiar em todo o processo que foi feito, sucesso. E é a frase que eu gostaria de deixar, que o Edvan até colocou aqui, mas eu vou colocar a nossa, que a gente colocou na camisa do nosso kit Enem desse ano, é sobre lutar, vencer e conquistar. Então agora é hora de conquistar. Uma boa prova a todos, e para quem quiser conhecer o PAON está de portas abertas. É isso, muito obrigado, Bruno Costa, Edvan Félix e Alex Viegas, professores do UPAON-Açu, parceiro do Grupo Mirante, da Mirante News FM, nesse período do Enem 2025. Abrindo o Verbo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, pela participação e pela sintonia. E para os candidatos que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, uma excelente prova, né? Conhecimento você já tem, por isso, reforçando como a gente falou, né, na última sexta-feira, né? Você não precisa de sorte, mas aqui a gente fica na torcida, né? Uma excelente prova para todos os candidatos, e segunda-feira a gente volta a debater as provas aqui, né? A repercussão geral a nível de Brasil. Forte abraço, vem aí o Panorama na Mirante News. ZYR 138, Rádio Mirante News FM 104,1, 40 kW de potência. Estúdio na Avenida Ana Jansen 200, São Francisco, São Luís, Maranhão.